muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between Bloody Medicine. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Dan's dead, baby. Dan's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... João Cardoso. João Neto, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Olha, meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta e quase sempre estou pintando por aqui para comentar sobre alguns filmes. E, João Cardoso, você também já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Sim, claro. Eu sou o João Cardoso, né? Eu sou estudante de cinema, faço mestrado em imagem e som na Universidade Federal de São Carlos. Eu pesquiso atualmente cinema queer e análise fílmica. Análise fílmica a partir da perspectiva queer, mais especificamente, assim. Então, acho que é isso. Eu sou um apaixonado completo por cinema, assim. Eu digo que eu sou obcecado por cinema, né? Além do apaixonado, sou obcecado. É praticamente minha vida. Que legal, cara. Assim, eu achava que você falava sobre metalinguagem. Massa mesmo, mano. Por um bom tempo achei que ia ser sobre isso, mas agora eu tô estudando aproximações entre análise fílmica e teoria queer. Ah, que legal. Foda. Uhum. João Neto, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, vi e assim, é um dos filmes que eu acho que talvez tenha entrado no hall dos meus filmes favoritos da vida, que é um filme chamado Milford Graves Fumentes. O filme é um documentário sobre o Milford Graves. O Milford é um músico de jazz. E aí o documentário é um registro, né, sobre a vida dele, só que eu acho que é um registro um pouco menos convencional do que se espera normalmente. A gente tem alguns bons documentários que se debruçam sobre alguns músicos de jazz, mas eu acho que sempre acaba caindo, talvez, num lugar meio comum assim, dos documentários, com entrevistas, o quanto aquele personagem foi importante para o cenário musical, as mudanças que ele orquestrou. Só que esse documentário está menos interessado em discutir essas questões e mais num olhar mais próximo do nosso personagem, né, o Milford. Então, ele vai fazer alguns registros que são, num primeiro momento, que parecem meio desconexos, né? Então, pega algumas imagens de arquivo, algumas apresentações, ele convivendo na residência dele, e vai montando isso de uma maneira que também lembra o próprio gênero a qual ele está afiliado, que é o free jazz. Então tem uma montagem que é bastante expressiva e que consegue trazer essa dimensão do jazz para dentro da tela, né? E aí vai falar dos interesses dele por biologia, artes marciais, como ele constrói música a partir de batidas do coração e, obviamente, sobre também o jazz, né? Então, assim, é um filme super gostoso de assistir, porque se propõe a um olhar diferenciado para construir essa narrativa. Eu adorei esse filme, cara. É um filme de 2018. Esse filme foi co-dirigido pelo Neil Young. Então, eu fiquei pensando, será que é o... Então, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu fiquei na dúvida. E você, João Cardoso, você viu algum filme bacana? Sim, eu acho que seguindo na temática musical, eu vi um musical muito interessante, é o West Indies, do Mad Hondo. É um filme da Mauritânia, né, de um diretor da Mauritânia, que ele vai discutir o processo de escravização dos franceses, né, com a população da Mauritânia, a partir, claro, da população local, e vai traçar um paralelo com um processo que ele vai chamar
de escravização moderna, que é um programa de emigração da população mauritânia para a França, né? Para conseguir mão de obra barata. Mas é um musical, e o jeito que ele é filmado, ele é muito interessante, ele é muito inspirado nos musicais clássicos de Hollywood, então ele é muito teatral, ele se apresenta sendo muito teatral. E isso, no caso, é que o palco, né? O palco, no sentido literal, de palco do filme, é uma reconstrução de um navio que levava as pessoas escravizadas da África para as Américas. E todo o filme vai se passar ali como se fosse, de fato, um teatro, com vários números musicais, e vai indo de passado e presente ali para ele, vai trocando de uma forma muito fluida, e é muito bonito, é um filme muito bonito, um filme duro, assim, um filme difícil de assistir, mas é um filme muito interessante, porque ele vai... Eu acho que ele reverte completamente a função do musical, assim, como um maravilhamento um pouco, um tanto quanto fantasioso até, que é muito divertido, muito interessante, mas ele vai fazer um filme musical muito inspirado pelos musicais da Hollywood clássica, mas para tratar de uma questão política muito importante, assim, e eu achei incrível, maravilhoso, assim, foi uma grande surpresa também. Caralho, esse eu fiquei na vontade de assistir agora, hein? Também. É muito bom, assim, foi um achado. Na real, ele é fácil de se achar, não foi difícil de achar ele pra assistir, mas a descoberta dele foi um achado. Pô, que legal, cara. Eu botei aqui na minha lista pra ver. Eu assisti, pra me preparar pro episódio, eu assisti alguns filmes desse diretor que a gente vai discutir, né? E um dos que eu gostaria de indicar é o A Fire. Eu gostei muito desse filme, assim. Esse filme, quando a gente tava falando sobre Hong Sang-soo, né, eu falei dos filmes do Romer, e esse filme tem um quê, né, o próprio Petzold, ele vai falar em entrevistas, né, que durante a pandemia ele viu vários filmes do Romer, vários melodramas, e isso meio que inspirou ele fazer esse filme, né? E a história lembra muito os filmes do Romer, mas só que tem um cara que não quer saber de nada disso, né? É um escritor bem narcisista, né? O Petzold até ele vai falar que inconscientemente ele era uma versão mais jovem dele, né? Esse rapaz, o Leon, é como se fosse uma versão mais jovem, que quando o Petzold era mais jovem, ele sentia a necessidade de estar sempre no modo diretor, né? Ele era sempre o diretor, né? Ele não saía do personagem diretor, né? A mulher dele até falou assim, cara, você não sai, você está sempre agindo como se você fosse o diretor, né? E ele também, né? O Leon também ele tá sempre assim nesse modo escritor, e ele só quer saber de escrever o livro dele, e o pessoal tá lá se divertindo na praia, e ele assim, não, eu tenho que trabalhar. E ele fala, né, que assim, tem esse fogo crescendo dentro dele, né? Assim como um fogo que ataca a floresta, né? Tem esse fogo. E Paula Beer tá ótima, né? A gente vai ver vai falar mais sobre ela mais adiante, e foi realmente uma ótima surpresa. Você viu esse filme, João? Eu vi ano passado, cara. Acho que figurou entre os, sei lá, os melhores filmes que eu vi ano passado. Sei lá, é meio difícil não gostar de alguma coisa que o Petzold faz. Mas é legal, eu gosto porque ele se mantém muito firme a uma temática recorrente dele, né? Acho que essa coisa dos personagens que de alguma forma precisam buscar uma saída, precisam buscar se mover do lugar que eles estão, porque existe uma necessidade, um perigo iminente está aqui, e é legal perceber que esse perigo iminente está no extracampo, a gente nunca, ou quase nunca vê porque tem um grande incêndio, né, que está tomando conta do lugar em que eles estão, e a gente só ouve isso pelo rádio, algumas conversas e tal, e isso vai tomando outras proporções, isso vai evoluindo, mas é
uma ameaça que está sempre nesse extracampo, né? A gente nunca consegue lidar com ela diretamente, pelo menos até a porção mais final do filme, em que as coisas começam a ficar mais diretas, né? Mas, enfim, eu gosto, cara. É um filme que eu gostei bastante de poder assistir. Ele falou em entrevista que durante a pandemia, logo em março de 2020, ele pegou Covid. E aí ele ficou na cama e aí ele ficou vendo, né, os filmes do Romero, né, ficou vendo os melodramas, e viu vários filmes e ele estava querendo fazer uma distopia. Estava trabalhando numa distopia e aí ele falou assim, não, quero com essa pandemia, a última coisa que a gente quer saber é de distopia. Assim, eu quero falar sobre praia, quero falar sobre amores, quero falar sobre relacionamentos, né, não quero falar sobre distopia, né? E aí ele trouxe esse filme, né? Ele teve a inspiração para fazer esse filme, né? E eu achei muito legal, assim, gostei bastante desse filme. Filmão mesmo. Vamos falar sobre o tema. A gente já começou a falar um pouquinho, né? A gente vai falar sobre o Christian Petzold, né? Por sugestão do João Neto. Ele é da chamada Escola de Berlim, um fenômeno cinematográfico surgido após a queda do muro, né, na Alemanha, e que teve uma ressonância profunda no cinema alemão da década de 90. Originalmente foi uma filiação não planejada de artistas alemães que se organizavam sem dogmas ou manifestos no intuito de se ajudarem a fazer cinema. Eu só tinha visto um filme dele, né? Quando lançou, eu vi Phoenix, né, que é a parte 2 da trilogia, né, Amor em Tempos de Sistemas Opressivos, né, que o primeiro é Bárbara e o terceiro é Em Trânsito. Mas João, o que você poderia falar sobre esse diretor? Cara, o meu primeiro contato com o Petzold foi justamente no Em Trânsito. Eu vi numa mostra do Sesc. E assim, eu fui pro cinema sem saber muito o que esperar. Nunca tinha ouvido falar sobre ele, sobre o cinema dele. E foi uma surpresa, assim, porque também não fui atrás de sinopse. Eu tinha ouvido falar muito bem sobre o filme, mas não tinha muito conhecimento do que se tratava. E para mim foi um filme que me deixou muito comovido quando eu assisti. E também poder rever ele agora para a gente comentar sobre ele, acho que foi outra experiência que acabou me comovendo ainda mais e percebendo algumas coisas que talvez não tivesse ficado tão claro por não conhecer mais o cinema dele. Acho que depois indo ver outros filmes, acho que fica mais fácil de entender algumas nuances que estão presentes ali. Mas enfim, como você tinha comentado, né, o Petzold ele faz parte de um movimento, uma escola cinematográfica hiper importante para o cinema alemão. É um momento de retomada na relevância do cinema alemão. Na verdade, é um termo que foi cunhado pelos críticos, mas que não tem, como a gente vê normalmente em alguns movimentos, um manifesto, uma união de diretores, atores, produtores, enfim, que seja em prol de fomentar, né, uma discussão, uma temática, uma produção específica de filmes. E aí acho que junto com o Petzold dá para falar também do Thomas Arslan e da Angela, eu não sei se vou conseguir pronunciar o sobrenome dela, é Angela Schanelek, acho que é isso, não sei. Qualquer coisa a gente coloca no Google para ele falar também. Angela Schanelek. Mas acho que esses três nomes são importantes para a gente comentar sobre essa escola, porque eles, apesar de serem diretores que estão trabalhando muito isoladamente, acho que as temáticas acabam se unindo em algum ponto. Não de uma forma pensada, né? Acho que os filmes não conversam entre si de uma maneira que foi articulada pelos diretores, mas acho que eles têm alguns interesses que são muito genuínos e que partem de uma perspectiva de lidar com um retrato dessa Alemanha que se distancia do que já foi feito anteriormente, né? Eu acho que
a gente não tem aqui um processo de estudo profundo de personagens ou um sistema de representação que vá para uma experimentação mais rebelde, como foi alguns movimentos anteriores presentes na Alemanha. A gente tem, na verdade, uma representação muito próxima da realidade alemã ali, com conflitos que são muito específicos, né, daquele momento histórico, daquela sociedade, como as coisas estavam se organizando ali, e isso está refletido nos filmes. Eu acho que o que acaba, talvez, diferenciando o Petzold dos outros dois e de outros diretores que estão inseridos nessa escola, é que mesmo ele estando interessado em fazer esse retrato mais realista e que de alguma forma ressoa com essa realidade, para mim tem coisas dentro desses filmes que ele produz que, de certa forma, trazem um tom um pouco onírico, né? Eu acho que isso é bem dosado, não distancia essa porção da realidade, mas dá uma camada extra que talvez os outros diretores não consigam trabalhar tão bem. Para mim, uma coisa muito fácil de notar e que acho que é o que acabou me levando mais para próximo do diretor, de querer ver outras coisas dele, é que ele trabalha com personagens que estão sempre nessa margem, né, entre o real, o onírico, porque existem certos elementos, existem certas situações que trabalham bem essa perspectiva. Eu acho que, de certa forma, são os personagens dele, os protagonistas, eles têm um certo fatalismo que acaba perseguindo eles e que jogam eles dentro dessa margem, né? Acho que uma maneira desses personagens poderem existir e resistir é justamente nesse ponto de inflexão entre essas duas perspectivas. E são personagens que estão sempre em busca de algo, ou tentando fugir de algo, então eles estão sempre em movimento, eles estão sempre buscando alguma coisa que não está posta ali naquele retrato como a gente vê. E são filmes que exigem que você esteja com vontade de assisti-los. Eles têm um ritmo que é muito próprio deles, são filmes que estão interessados nesse retrato um pouco mais minimalista, no sentido de que as emoções, os conflitos, eles não estão postos numa primeira camada, acho que eles são trabalhados ali dentro de algumas relações, e isso vai se colocando conforme a narrativa vai avançando. Então, acho que para definir esse cinema do Petzold, a gente pode falar, né, nesse cinema que transborda temáticas que são importantes e são muito caras para o diretor e para aquela representação que ele quer fazer da sociedade, mas que, de certa forma, eles são entranhados nessas relações interpessoais, de como esses personagens acabam se relacionando. Então, assim, é um diretor que eu gosto muito, acho que eu fico até muito agradecido por vocês terem aceitado trazer esse diretor para cá, porque é o tipo de diretor que eu acho que as pessoas precisavam conhecer mais. Dentro da própria Alemanha, acho que talvez ele seja o nome mais facilmente reconhecível dentro da escola de Berlim, mas ainda assim, quando o movimento surge, existe uma resistência muito grande, exatamente por serem filmes, entre muitas aspas, ditos mais difíceis, menos palatáveis de assistir. A crítica alemã não enxerga com bons olhos esse interesse, né, dos diretores. E ele vai ganhando espaço e vai ganhando relevância em festivais fora da Alemanha, mas ainda assim eu sinto que talvez seja um diretor que ainda está muito preso a essa categoria de cinema de festival, mais uma vez entre muitas aspas. Então é legal a gente poder trazer essa discussão para abrir para que mais gente possa conhecer e se maravilhar com o trabalho dele. Esse ponto aí que trouxe de cinema de festival, de ficar com essa estigma, eu acho meio triste, porque são filmes muito humanos, assim, como não é de fato um estudo de personagem, pra gente entrar no personagem, como tu trouxe, mas eu acho que a capacidade que ele tem de explorar a experiência humana, e pelo menos esses dois filmes que eu acabei vendo, a experiência humana
a partir de um certo desespero, é tocante, assim, é lindo. Acho que ele consegue, ele tem uma capacidade de, sem que a gente conheça muito esses personagens, a gente esteja convidado a ter uma empatia gigante por eles. E eu consegui me doar pro filme e eu me encantei, eu me apaixonei, assim, demais. Como eu tinha dito, eu nunca tinha visto nada dele, já tava há anos ouvindo falar bem dos filmes do diretor, mas ainda não tinha entrado em contato. Fiquei muito feliz de poder entrar em contato agora. E para mim foi aquele tipo de filme que eu só percebi o quanto eu gostei quando ele acabou, porque enquanto ele estava acontecendo, quando o filme estava passando, eu não conseguia pensar, eu estava completamente imerso no filme. Quando o filme acabou, começou a rolar os créditos, puta que pariu, que filme maravilhoso que eu vi. Isso foi os dois, assim, tanto Bárbara quanto o Em Trânsito, e principalmente o Em Trânsito, até mais do que o Bárbara. Mas é um filme que ele te convida a tu ficar imerso nesse universo dele, e que se tu consegue se doar pro filme, eu achei que tu entra no universo à parte, mas que, como tu disse, ele é muito parecido com a nossa realidade, e ele é fantástico dentro das histórias reais, assim, eles são histórias que muito poderiam acontecer, mas dentro disso ele tem uma fantasia própria, ele tem um gostinho próprio, que me parece, pelo que tu tá dizendo, deve ser isso mesmo, mas é muito característico do diretor. Não, e assim, como você falou, é um filme muito humanista, né? A gente lida com essa porção humana. São filmes que sempre ambientam os personagens em um universo muito brutal, sempre tem alguma coisa muito urgente acontecendo, uma ameaça muito grande, e esses personagens são colocados para serem testados dentro dessa brutalidade, né? Mas a gente consegue enxergar uma generosidade muito grande nesses protagonistas, momentos de muita gentileza, sabe, de muita sensibilidade nesses personagens, para além dessa brutalidade que é muito latente nesse mundo e como ele é construído. Então eu também acho que concordo muito com você, João. Acho que tem essa porção humana que torna o filme... É difícil não se comover com eles. Sim, e uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu acho que é uma coisa difícil de ser bem feito, e nos dois ele faz de uma maneira sublime, assim, é não te explicar nada, assim, tu é jogado na vida desses personagens com foco total nos personagens, e a gente não sabe nada sobre o passado deles. O filme vai te dando, consegue pegar várias peças pequenas, assim, desse grande quebra-cabeça que é a vida deles, mas até o final do filme muita coisa vai ficar sem resposta, e algumas delas tu precisa criar as tuas próprias ideias do que está acontecendo, outras delas não importa, né? E essas lacunas que ele vai deixar, eu acho isso muito difícil de fazer bem feito, e ele deixa eu não sei, eu não consigo explicar, assim, eu acho que eu preciso ver mais o cinema dele para conseguir explicar exatamente como é que eu me senti, mas são lacunas que elas dão profundidade para esse personagem. É muito curioso, assim. Ele não dá informação sobre esse personagem, mas essa falta de informação exatamente faz parte dessa profundidade que tem nesses personagens, né? Eu só dar um adendo àquilo que vocês falaram sobre cinema de festival. Eu lembro que numa entrevista que eu ouvi dele, que ele me parece ser uma pessoa bem acessível, né? Ele deu entrevista para um monte de gente, né? E aí, uma das entrevistas, ele critica essa dicotomia, né? Que você entre cinema mainstream e cinema de festival, né? E ele fala que antigamente não tinha nada disso, né? A mãe dele conhecia Bergman, Truffaut, Godard, né? Conhecia o Jean-Paul Belmondo, sabe? E ela não era intelectual, né? Ela era uma mulher da classe trabalhadora. Ele disse que isso é recente e é uma coisa muito prejudicial ao cinema. Não, e realmente porque acho que esse estigma, né? Acho que acaba afastando as pessoas desses filmes que ganham esse rótulo, né? Porque, é filme de festival, é filme intelectual, deve ser chato para um caralho. Então não vou ver isso, vou procurar o cinema mais mainstream, comercial, que seja.
Quando acho que não, assim, acho que as duas experiências são muito válidas e as pessoas precisavam estar mais abertas, sabe, para poder vivenciar essas pequenas alegrias que é poder ver filmes como esses filmes do Petzold. Sim, que particularmente eu não achei. Ele não, de fato, não é exatamente um filme do estilo cinema mainstream, mas ele também não é um filme extremamente complicado em linguagem, assim. Ele é um filme, acho que é um filme muito acessível e ele me parece ser acessível com um propósito de exatamente aquilo que eu tava falando, de fazer com que o espectador se conecte com esse personagem que a gente não vai conhecer muito dele, mas a gente tem empatia. Para abrir essa possibilidade de empatia, ele não vai buscar necessariamente uma complexidade de linguagem, assim, experimentação. Na real, não seria a complexidade. Porque eu acho que em linguagem o filme dele ele consegue ser complexo, mas ele não é tão experimental. Mas ele funciona muito bem. Exatamente por isso, acho que me parece muito deliberado essa vontade de abrir para o espectador compartilhar de sentimentos com essa situação e com esses personagens. Uma outra coisa que eu vi numa entrevista dele que achei interessante, eu gostaria de trazer para vocês, é que ele fala que em 1895 surgiu o cinema, né, com os irmãos Lumière, saída dos trabalhadores da fábrica, chegada do trem em estação, mas também em 1895 surgiu a psicanálise. E ele fala que as duas coisas têm a ver. Ele não aborda muito, não entra muito nisso, depois ele vai mudando de assunto, mas ele fala que cinema e psicanálise tem a ver uma coisa com a outra. E aí eu acabei lembrando que tem um tema recorrente nos filmes dele, que é o mar, o rio, né? Geralmente corpos d'água, né? Você lembra que, assim, tipo, acho que praticamente todos os filmes dele, né? Assim, ou o mar, ou um rio, né? Fazem parte da narrativa, né? E aí eu lembrei que o Jung, não foi Freud, né? Mas foi o Jung, ele fala que o mar, ele simboliza o inconsciente, né? E tanto que aí depois o Joseph Campbell vai falar que quando Cristo chega para Pedro e fala: venha comigo, vamos ser pescadores de homens, justamente o objetivo dele era justamente tirar os homens dessa... Por que eu estou gesticulando? Não sei, mas tirar os homens desse estado de inconsciência para uma nova consciência. Né? E aí eu peguei aqui, né, um dos dicionários de símbolo que eu tenho aqui. A água é equiparada ao caos e à matéria primeva por não possuir forma. Em Tales de Mileto, ela é a origem de todas as coisas. Segundo a mitologia egípcia, o monte primordial ergueu-se da água primordial. Na tradição indiana, a água carrega o ovo do mundo. No Gênesis, né, no início, o Espírito de Deus flutuava sobre as águas. A água é, na maioria das vezes, concebido como um elemento feminino, né? Assim, na China, ela está associada ao Yin, né? E aí me lembrou que as mulheres fazem parte, assim, significativa da obra dele, né? As atrizes e as personagens, né, geralmente têm um papel central, assim. E aí eu lembro de uma outra entrevista que ele deu, que ele fala que ele estava no Festival de Veneza e o Chabrol estava lá no mesmo hotel que ele, estava dando uma entrevista, né? Ele foi tomar café da manhã, viu o Chabrol dando uma entrevista, e aí perguntaram pro Chabrol exatamente isso: por que você coloca tantas protagonistas femininas nos seus filmes? Ele falou o seguinte, ele falou que os homens vivem, já as mulheres, elas sobrevivem. E o cinema é sempre sobre sobrevivência. Porra. Foda. Né? Pesadão, cara. E aí, né, me chamou atenção, né, que tanto a Nina Ross quanto a Paula Beer, elas trabalham muito com ele, né? Sim, tem uma tradição ali, né, dessa parceria. E é legal, assim, porque os filmes dele dependem muito, né, dessas atuações que principalmente acho que essas duas
atrizes conseguem entregar ali, que não é uma atuação que está baseada em exageros ou numa coisa mais caricata, mas que se estabelece a partir de um contato mais íntimo com as personagens que elas interpretam e que consegue estabelecer essa conexão com os personagens, mas sem criar uma intimidade, acho, muito grande entre atriz e personagem. Acho que sempre são personagens muito, muito únicas, assim. Eu acho que eu nunca consigo ver essas atrizes nas personagens. São sempre as personagens. A Bárbara é a Bárbara ali, não é a Nina Rosa. É legal ver como o cinema dele depende muito dessas presenças femininas, né? Sim, acho que talvez até fazendo um paralelo com a ideia da água, essas mulheres, elas embalam o filme, né? Tanto para frente, ficam nesse processo meio que da água próxima da terra, que fica indo para frente e para trás, assim. E essas mulheres, né, essas personagens femininas que estão fazendo isso com o próprio filme. Elas estão levando o filme para todos os lados, enquanto fica um certo sentimento de deriva, assim, né? Isso é verdade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre um amigo dele, o melhor amigo dele, ele já falou isso várias vezes, que é o Harun Farok, né? Eles trabalharam juntos em alguns filmes, como Segurança Interna, Fantasmas, Bárbara e o Phoenix. E eu acho que o Em Trânsito foi dedicado a ele, né? Eu vi pouca coisa, acho que eu só vi imagens do Mundo Inscrição da Guerra, do Farok, né? Tô para ver videogramas de uma revolução, mas ainda não vi. E eu não sei, vocês conhecem o Farok? Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre ele? Cara, eu nunca vi nada dele. Eu também não, então acho que eu não tenho o que dizer. Mas, dá episódio, hein? Eu também. Já ouvi falar muito bem. Em 2019, eu assisti como ouvinte a uma aula lá do mestrado da UERJ, em que a professora falava muito do Farok. Aí eu fiquei até interessado, vi imagens do Mundo e Inscrição da Guerra, e botei o videograma de uma revolução na lista para ver, mas ainda não tive oportunidade. Eu tinha um professor da faculdade que ele era apaixonado pelo Farok, mas eu nunca acabei não vendo nada dele. Uma outra coisa que também me chamou a atenção dos filmes dele são... Não sei se daria para falar de triângulos amorosos, mas eu acho que são relacionamentos amorosos bem complexos, né? Sim. Você vê que, assim, vamos pegar aqui começando primeiro, o filme mais antigo que eu vi dele, que é o Yela. Você tem a Yela e um relacionamento com o ex-marido, né, que é o Ben, e um novo parceiro, que é o Philip. No Jericho, você tem o Thomas e o Ali. Você tem no Bárbara, você vai ter também, né, a gente vai falar depois, né? Em Trânsito a gente vai falar também o Undine também, né? Você tem a Paula Beer, ela tava namorando o Johannes, né? E aí depois começa e ele tava atraindo ela com uma outra mulher, e aí ela começa a se interessar pelo Christoph, né? Então, e no A Fire também, né? No A Fire você tem também a própria relação da Paula Beer com o David, né? E aí o David começa a namorar com o Felix, e o Leon começa a se interessar pela Nádia, né? E é um tema constante na obra dele, né? Esse interesse amoroso complicado, complexo, muitas vezes delicado, acaba permeando boa parte da filmografia dele, e é legal porque nunca é tratado
acho que de uma maneira mais frontal, né? Acho que essas relações elas vão se estabelecendo no filme e elas meio que vão acontecendo ou deixando de acontecer ou tentando ser evitadas, mas em algum momento ela acaba encontrando, né, uma forma de poder se realizar, ou muitas vezes não, porque boa parte dos filmes dele não tem o intuito de facilitar a vida desses personagens e muito menos oferecer oportunidades de uma felicidade que pareça ser duradoura, né? A gente tem lapsos de momentos felizes, mas, coitados, quase nunca as coisas vão bem para eles. E também, pelo menos nos 2 filmes que eu vi, não se fecha, né? Essas relações amorosas, elas terminam as duas em aberto, né? Porque a própria história do filme, o filme termina em aberto, assim, chega o momento dessa urgência, a urgência acontece e o filme não acaba, né? Os 2 filmes meio que acabam no momento seguinte a última chance que eles têm de sair daquele espaço, daquela vida, daquele momento, né? Eles não conseguem, e essas histórias de amor e também a própria drama pessoal dos personagens, além da história de amor, fica para se acabar assim e fica em aberto para o que poderia ou pode ser esse futuro, né? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou vocês estão satisfeitos? Acho que só um comentário é perceber assim que são filmes, num panorama mais geral assim, que não tem uns grandes orçamentos, né? Acho que o Petzold talvez ele consiga um financiamento maior conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando uma relevância, né? Fora do cenário ali da própria Alemanha, mas são filmes com orçamentos mais modestos, né? E acho que ele consegue equilibrar bem essa questão de trabalhar com orçamentos menores comparado a outros filmes e ser inventivo. Acho que é legal como ele consegue lidar com essas limitações e como ele encontra boas saídas para isso. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Christian Petzold. Então, o João Neto escolheu um filme dentro desse tema a que eu ainda não havia assistido e um ao qual o João Cardoso ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Na verdade, nem eu nem o João Cardoso tínhamos visto ambos, né? Exato. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. João Neto, qual foi o filme que você escolheu para mim? Bárbara, de 2012. O filme foi escrito pelo próprio Christian Petzold e por Harun Farok. Estrelam o filme Nina Ross, Ronald Seerfeld e Rainer Bock. No verão de 1980, Bárbara, uma médica da Alemanha Oriental, tenta tirar um visto para poder sair do país. Como punição, ela é transferida de Berlim para um pequeno hospital no interior do país. Jörg, seu amante do lado ocidental, planeja sua fuga. Bárbara espera. Um apartamento novo, os vizinhos, o clima de verão e do interior, nada disso significa nada para ela. Trabalhando como cirurgiã pediátrica, ela é atenciosa com os pacientes, mas bastante distante em relação aos colegas. Com o dia de sua fuga se aproximando rapidamente, Bárbara começa a perder o controle de si mesma, seus planos e sobre o amor. Essa sinopse vem do site Cineplayers. Eu gostei. Numa das outras entrevistas que o Petzold vai dar, ele fala que ele gosta muito de fazer personagens, né, atrás dos muros, né? São personagens que colocam muita distância, né? Eles estão sempre muito preocupados com o controle, né? E justamente eles acabam ficando muito distantes, né? A Bárbara é assim, né? Ela nada do que acontece, nenhuma das coisas que acontecem no hospital, o próprio André, né? O parceiro dela no hospital, né? Ela sempre mantém eles a uma distância assim, de um braço, por assim dizer, né? Eu até lembro que quando eu fiz
um tipo de terapia diferente, que foi a RODBT. E eu lembro que, assim, eu fui diagnosticado como pessoa de supercontrole, né? E eu vejo esse supercontrole lá na Bárbara, né? São pessoas que têm o autocontrole como imperativo, né? Os erros são intoleráveis. Você lembra que ela, até no começo do filme, você vê que ela não chega nem antes nem depois no trabalho, né? Tanto que eles até comentam, né? Ela chega, ela vai, começa a fumar um cigarro e fica esperando dar o horário dela para ela ir trabalhar. Eu sou assim também, né? Se eu marco com alguém, eu geralmente chego um pouco mais cedo e fico lá esperando. O problema é que eu moro no Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, assim, se a pessoa não atrasar 20 minutos, não é carioca, né? e essas pessoas com muito autocontrole, elas acabam, né, produzindo um isolamento social, né? Um hiperperfeccionismo, né? Uma rigidez, né? E eu consigo ver isso nela, né? Como ela vai respondendo a essa nova situação que me agradou no filme, né? Eu lembro que numa outra entrevista que o Petzold dele deu, ele vai falar que o filme é baseado em duas histórias, né? Primeiro é num livro, também chamado Bárbara, logo do pós-guerra, né? Mas ele se passa durante o regime nazista, né? E é sobre essa médica comunista, né? Nesse ambiente de perseguição dos nazistas. E também uma história que ele ouviu de um médico da República Democrática Alemã, da RDA, que dizia que você pedir um visto para sair do país eles acabavam sendo punidos, né? E aí a punição para as mulheres era ir para essas clínicas afastadas dos centros urbanos. Já para as mulheres e para os homens, eles viravam médicos a serviço das Forças Armadas, né? E aí isso daí inspirou o Petzold para fazer esse filme. João Cardoso, o que você achou do filme? Eu gostei muito, assim, eu não tava... Esse foi um filme que eu fui sem saber nada, assim, eu só peguei, liguei e fui ver o que ia ser. Um pouco acabou de estando diferente do outro, eu vou chegar lá depois. Mas eu me impressionei muito com o filme. Esse foi, assim, para mim, o exemplo mais claro e clássico de eu não sei o que eu tô achando do filme até acabar e eu ficar puta que pariu. Que filme maravilhoso. Porque eu fiquei muito envolto por essa personagem, com essa complexidade da história que ele apresenta. É uma história muito complexa e que ele vai te jogando detalhes de informação o tempo inteiro e que elas não são necessariamente muito importantes, assim, para tu sentir o filme, assim, né? Entender a história, essa história que ela é meio escondida, não é o principal do filme, e muito mais observar essa personagem, assim. Achei um filme, acho que até mais do que o Em Trânsito, um filme muito observacional, assim, que ele nos coloca o espectador nessa posição de mais para trás, de ficar assistindo o funcionamento quase que ele não é rígido, mas ele tenta ser rígido dessa personagem, porque ao mesmo tempo que ela mantém essas aparências, e de fato, como o Thiago trouxe, ela é muito perfeccionista, mas ela também tem uma empatia muito grande, né? Acho que fica muito claro na relação que ela vai ter com a paciente, com a Estela, né? Porque é isso, ela todo o começo do filme ela vai se mostrando uma personagem muito fria. Na real, não, começo não, mas toda a relação dela com a equipe do hospital, ela mantém essa frieza, essa distância, né? Mas quando chega a paciente, ela desarma toda aquela
pose dela de pessoa distante se desarma completamente sem que ela perceba. O que eu acho que é algo tão... que é muito bonito no filme, é que fica muito claro que a personagem não percebe que ela desmonta quando ela tem que cuidar da paciente, e essa relação que as duas vão criar, que vai ser uma coisa muito rápida, né, no filme, na própria história mesmo, são poucos dias que elas passam juntas, mas cria esse espaço de alteridade entre uma a outra, né, que a gente também, como espectador, vai ser convidado a entrar, como eu tinha falado antes, que ele faz isso o tempo inteiro, e cria uma cumplicidade, né? Acho que o filme ele tem vários momentos de cumplicidade, as relações que essa personagem tem, ela se dá através dessas pequenas cumplicidades. Vai ser a com a Estela, a com o André, a com o marido, né? Com o Jorgen, que também tem uma cumplicidade. Depois, naquela cena em que ela vai visitar o marido num hotel, ela cria também uma relação também muito rápida, muito pequena de cumplicidade com uma prostituta que não entendeu exatamente quem ela é. Eu achei muito bonito, assim, que o filme ele vai criar vai ter muito essa dicotomia, que ela vai ser atravessada sem que a gente perceba que ela está sendo atravessada, que é entre essa pose, entre muitas aspas, porque acho que não é só uma pose, acho que tem muito dela ali, mas, né, esse distanciamento consciente que ela está fazendo com todas as pessoas em volta, até porque ela não quer criar raízes naquele lugar. Ela é muito frustrada com a Alemanha Oriental, mas ao mesmo tempo essa facilidade que ela tem de criar uma cumplicidade e um afeto por pessoas que ela nunca mais vai ver na vida, né? E eu acho isso muito bonito, e como o diretor consegue fazer que uma coisa vire a outra sem que a gente, como espectador, perceba que tá fazendo essa virada de chave. Assim, quando a gente vê, ela já tá super querida com alguém e escutando essa pessoa profundamente. E quando depois, numa cena seguinte, ou às vezes durante a mesma cena, ela se lembra que ela não quer criar esses laços, e ela tenta se segurar, mas ainda assim de uma maneira muito natural. Eu achei isso muito bonito que o filme faz. Eu gosto da forma como você vê o filme, João. Acho que a gente compartilha de muitas questões. E eu vejo também esse filme um filme sobre trauma, sabe? São sempre pessoas muito traumatizadas. A própria Bárbara, né, que é transferida para essa clínica no interior, ela é traumatizada dia sim, dia não. Ela tem que ser monitorada, né, porque aparentemente ela já tentou escapar para a Alemanha Ocidental. Então, ela ir para a clínica no interior é justamente uma tentativa de manter o controle sobre ela, e também uma forma de punir. E toda vez que ela some do radar das pessoas que observam ela passa por um processo muito traumatizante, que é as pessoas irem até a casa dela, revirarem tudo, ela ter a intimidade dela completamente violada. E ela não é a única ali que está lidando com trauma. O médico, o André, ele tem um trauma que ele compartilha com ela, que também levou ele para aquela clínica, né? Que foi um erro médico que ele cometeu por conta de um aparelho obsoleto que estava sendo utilizado para monitorar alguns recém-nascidos. E, abrindo um parêntese aqui, o filme ele faz questão de construir esse ideário da Alemanha Oriental a partir desses pequenos relatos e de detalhes, né? O lance das máquinas obsoletas é algo muito próprio de como as coisas estão colocadas ali, né? Mas não era máquina obsoleta, era que a máquina vinha da Austrália? Da Austrália, não, da Nova Zelândia. Nova Zelândia. E aí o problema é que a mulher trocou, a assistente dele trocou, que tava... Celsius por Fahrenheit, né? Mas assim, enfim, o filme, ele vai apresentando esses traumas. Ela tem o trauma, né, que levou ela até ali, o médico tem o trauma, e aí a gente descobre mais pra frente que até mesmo um dos caras que observava ela também tem um trauma para lidar, que é a esposa que tá falecendo de câncer, né?
Então são personagens que estão sempre muito ligados a essa necessidade de ter que lidar com essas questões, né? E a Bárbara tá nessa busca por uma forma de poder se livrar disso, né? A ideia de fugir, a ideia de ir viver uma vida para longe daquele lugar se dá muito por essa questão, né? De tentar se ver livre desse peso que ela precisa carregar. Eu gosto muito do filme e de como ele vai resolvendo essas questões. O João comenta, né, sobre essa dificuldade de criar intimidade, de criar laços, de ter uma certa dubiedade, né? Ela precisa se manter firme nesse plano de fuga, mas ao mesmo tempo essas relações vão se construindo de forma muito orgânica. Então é difícil você conseguir não criar algum tipo de afeição pelas pessoas com quem ela convive. Até mesmo a Stella, que chega ali como essa menina, né? Tá passando por um problema hiper mega difícil, que se descobre grávida, e, enfim. E aí acho que vem muito daquilo que eu tinha comentado, de que apesar de ser um mundo muito brutal, existe espaço para gentileza, e que vem desses personagens que, apesar de muito brutalizados, encontram uma forma de redenção, às vezes não a partir de si, mas a partir de fazer algo pelo outro, né? A ideia de fuga dela, a ideia de poder escapar dessa realidade, não se concretiza para ela necessariamente, mas oportunizar que a Stella possa escapar, que a Stella possa se ver livre daquele ambiente, é uma forma dela também poder escapar e de finalmente se estabelecer ali e poder criar algum tipo de laço. E eu gosto porque o Petzold vai resolver essas questões no final do filme de forma muito delicada, sabe? É plano contra plano, um olhar que ela vai acabar trocando ali, e a gente meio que entende que existe redenção de alguma forma para ela também, ficando ali e não precisando fugir. Eu gosto muito desse filme. Eu só falei daquilo da máquina neozelandesa porque, assim, a gente aqui do lado de cá do muro, né? Na verdade, a gente é periferia do sistema capitalista, mas enfim, né? A gente fala assim, nossa, ele pegou pesado, o Petzold pegou pesado com a Alemanha Oriental. Mas ele conta, numa outra entrevista, que ele mostrou esse filme em Leipzig, que ficava na Alemanha Oriental. E aí o pessoal da Alemanha Oriental falou assim, não, era assim mesmo, você tinha 4 médicos para cada paciente. Agora não tem mais. Então, né, eles veem essas coisas, né? Veem como é que o sistema socialista lá da Alemanha Oriental podia ter seus defeitos, mas pelo menos assim as pessoas tinham esse cuidado médico, né? Que a gente não tem mais. Assim. Eu acabei de saber que assim, o meu plano de saúde entrou em falência. E aí você fica assim, cara, os planos são caríssimos, os médicos recebem pouco. E os planos estão entrando em falência. O que está acontecendo? Tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Só dando duas coisas, assim. Uma anedota também médica. Eu estou precisando fazer um atendimento médico e eu aqui na minha cidade, moro numa cidade interior, São Paulo, e eu vou conseguir mais rápido pelo SUS do que pelo meu plano. Porque pelo meu plano, a médica é só para setembro, que ela tem vaga, e a culpa nem é dela, assim, é só porque, né, pelo plano só seria em setembro e pelo SUS eu vou conseguir pro mês que vem. Então, e a outra coisa, assim, que tu trouxe essa questão de ele pegar pesado ou não com a Alemanha Oriental e de ser realista ou não, é algo que, pelo menos lá pra gente do Bolchecine, a gente se depara bastante com essa questão, né, até a gente gravou um episódio recentemente que vai ao ar mês que vem sobre a questão LGBT nos países socialistas, né? Mas a questão é isso, a gente tem que olhar com uma certa
um olhar histórico mesmo, de entender que esses processos, eles são muito mais complexos do que uma visão romantizada, assim, de que tudo que era uma utopia, que tudo era perfeito. A utopia não chegou, né? Nenhum dos países socialistas conseguiram chegar à utopia que o socialismo, que o comunismo prega, né? Mas eu acho que eu fiquei um pouco no começo com certo receio disso, de ele ter pego pesado, mas vendo o filme eu consegui ver exatamente isso que tu falou. Tem um sentimento comunitário que tá no filme, principalmente com essa classe médica, né? Esse sentimento de cuidar um dos outros. E é um sentimento que a própria Bárbara vai ter, né? É uma complexidade, né? Uma briga interna, né? Entre esse estado, né? Que ele tá em decadência. Vamos ser honestos, assim, principalmente ali no período que me parece que o filme se passa na década de 80, né? A gente estava num país em decadência, né? O país vai acabar em 1989. Claramente, a gente tinha uma grande decadência social, até mesmo no bloco socialista. Mas ainda tem esse quentinho, acho que dá para se dizer, né? De ajuda ao próximo, né? De vamos quebrar, às vezes, inclusive, de quebrar regras para ajudar o próximo. O André, ele consegue morfina, ele rouba morfina do hospital, que já não é muito, mas ele pega um pouco de morfina do hospital para dar para a mulher do homem que persegue a Bárbara, que está com câncer, né? Então eu acho que é muito interessante. Eu acho que ele faz uma... Claro, não vivi a Alemanha Oriental, nunca fui nem para a Alemanha atualmente, muito menos para a Alemanha Oriental, que deixou de existir antes de eu nascer, mas eu senti um sentimento de ser muito genuíno aquela construção de local. E algo que vai ser também acontecendo em trânsito, mas de uma forma diferente. Mas eu senti esse sentimento de querer demonstrar como era o sentimento e o pensamento das pessoas, não só da Bárbara, que claramente tem uma posição muito crítica e de querer se desvencilhar daquilo, mas assim, da comunidade tem um sentimento muito único, que que acho que é esse quentinho de se aproximar um dos outros, mas ainda assim uma situação materialmente precária, né, usando alguns termos marxistas. Não, e eu acho que ele traz complexidade para essa representação e como ele vai construir ela. Eu acho que se a gente pega, sei lá, outro filme que vai tratar sobre essa temática, e filme alemão mesmo, se a gente olhar para A Vida dos Outros, por exemplo, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro lá para 2006, 2007, não sei, eu acho que ele acaba sendo muito mais reducionista e acho que trabalha menos nessa chave da complexidade do que o Petzold faz aqui. Acho que a forma como ele vai construir isso e como essas questões são colocadas ali é o que vale, sabe? É tudo muito pensado para ser transportado para a tela de forma mais sutil. Eu gosto disso. Outro que faz isso muito bem, eu acho, apesar do título, faz pensar que é o contrário, mas é o que eu me impressiono muito, é o Adeus Lenin. Também é um filme recente que faz muito bem, mostrar essa complexidade mesmo do que era a Alemanha Oriental no final, né, no seu final. Posso falar de uma cena específica do filme que eu gostei, que foi a do... quando eles discutem, né, a lição de anatomia do Rembrandt. Sim. Que o André, né, o colega da Bárbara lá na clínica, ele tem na sala dele uma reprodução da obra, né, pendurada na parede, e aí começa a conversar com ela, né? Ele fala que a pintura retrata um cirurgião holandês do século XVII, né, o Nicolaas Stulp, né, realizando uma autópsia na frente de vários profissionais médicos, né? O corpo diante deles, na mesa, é o de Aris Kind, um criminoso condenado por assalto à mão armada e sentenciado à morte por enforcamento, né? Vários dos médicos na pintura parecem estar olhando para o livro de anatomia aberto, perto dos pés de Kind, em vez do próprio corpo, né? E os braços do Kind, né, que foi levado para inspeção, parece estranhamente distorcido e desproporcionalmente grande.
O Rembrandt pode, né, com um gesto barroco, estar representando o braço conforme aparece no livro de anatomia, com a intenção de simultaneamente retratar os rostos médicos, bem como a imagem anatômica para o qual alguns deles estão olhando. A interpretação de André da pintura e parte da discussão dos protagonistas como um todo é inspirado no romance do W.G. Sebald, Die Ringe des Saturn, né, Eine Englische Wallfahrt, né, Os Anéis de Saturno, 1995. Começando com a observação de Bárbara de que os médicos se comportam anormalmente ao não remover os intestinos do paciente, mais evidente onde Petzold faz André ecoar a conclusão do narrador de Sebald de que Rembrandt, ao destacar a fascinação dos médicos pelo livro didático em vez do corpo do paciente, está gerando uma simpatia pelo sujeito criminoso da pintura, nos colocando com o quinto. Essa interpretação não é conclusiva, né? Uma infinidade de inferências pode ser feitas sobre as intenções de Rembrandt. Eu vi num texto, né, que fala que essa observação não é principalmente para impressionar seu colega, mas também é duvidosa, né? Porque assim que o André aponta, como todos os médicos estão olhando para o Atlas, e aí justamente na palavra alle, todos, né, a câmera dá o zoom no único médico ao fundo que não está olhando pro livro, está olhando para a gente. Sim. Né? Então é como se assim, tipo, o diretor estivesse dando uma piscadela de olho, né, para falar conosco, né, às costas do personagem, né, já que esse zoom pertence para nós, né, esse zoom é nosso, não do... Mas o que vocês acharam dessa cena? Cara, eu acho que assim, o André ele tem uma característica que me agrada muito nele, que é a forma como ele consegue ir se conectando com a Bárbara, justamente, acho que isso vai se acumulando, né? Isso vai assentando conforme o tempo vai passando, mas justamente nessas interações que são muito genuínas dele mesmo. Essa observação dele sobre o quadro, e a forma como ele explica isso para Bárbara, né? Apesar de, no primeiro momento, esses contatos com ela, essas tentativas de criar uma intimidade com ela parecerem infrutíferas, mas eu acho que isso, de certa forma, vai mexendo com ela de alguma forma, mostra muito dessa sensibilidade dele, sabe? Dessa necessidade dele de conexão e de como ele consegue perceber essas nuances que acho que muitas vezes passam muito percebidas. Em parte, eu acho que o que incomodava a Bárbara é porque ela achava que qualquer um podia ser informante da Stasi, né? Sim. E até quando ela tá procurando o André, e aí fala assim, não, ele tá na casa tal. E aí ela vai na casa tal. E aí tá o Rainer Bock, que é o Klaus Schutz, que é o cara da Stasi, que ficava de olho nela. Ela começa a se incomodar, né? Sim. Eu acho que talvez seja isso, né? Talvez um outro fato de ela estar sempre querendo se controlar, tá não querendo baixar a guarda nunca, é porque tá com medo de que os colegas dela possam denunciar ela qualquer coisa pra polícia, né? Sim. Até o André manda pra casa dela um cara pra poder afiar o piano que ela tem em casa, né? E num primeiro momento ela, tipo, não, eu vou tomar banho agora, você vai embora daqui. E o cara, tipo, tá bom, então eu vou embora. E aí acho que ela percebe, né, que o cara tava lá realmente só pra afinar o piano pra ela. Mas é uma desconfiança que é completamente justificada, né? Uma pessoa que foi retirada do lugar onde ela estava, foi enviada para essa clínica distante de todo mundo que ela conhece. É difícil, né, você ter que lidar com essas interações no momento em que você se sente completamente fragilizado, à mercê dessas pessoas, dessa vigilância constante. Então, ela cria uma barreira
com todo mundo ali, todo mundo com quem ela trabalha. Ela mantém uma distância muito segura para não se colocar de forma vulnerável para eles, pelo menos de uma forma vulnerável mais abertamente. Mas eu acho que essa dificuldade de poder confiar aos poucos vai realmente sendo driblada, né? Ela consegue criar uma certa intimidade conforme vai conhecendo, principalmente o André, né? Que acho que é quem mais tenta se aproximar dela. Acho que ela consegue enxergar em algum momento essa generosidade nele também. Estão satisfeitos? Tô satisfeito. Vamos pro próximo filme. João Neto, qual foi o filme que tu escolheu pra mim? Em Trânsito, de 2018. O filme também foi escrito pelo Christian Petzold, baseado no romance homônimo de Anna Seghers. Atuam no filme Franz Rogolski, Paula Baer e Godehard Gies. Sinopse. Quando George Franz Rogolski tenta fugir da França após a invasão nazista, ele rouba os manuscritos de um autor falecido e assume sua identidade. Preso em Marseille, acaba conhecendo Marie, Paula Baer, que está desesperada para encontrar seu marido desaparecido, o mesmo que ele está fingindo ser. Para complicar ainda mais, ele começa a se apaixonar por ela. Essa sinopse veio do site Adoro Cinema. Eu vou começar aqui, então. Acho que eu gostei muito desse filme. Esse daqui, sim, foi... É o primeiro filme que eu vi que chegou em mim, do Petzold. Foi mais ou menos na época que ele tinha sido lançado. Eu ouvi bastante gente falando nele, mas acabei não assistindo. E diferente do Bárbara, eu acabei lendo a sinopse dele no Letterboxd antes de assistir. E daí eu li que passa durante a invasão nazista da França, e daí quando eu boto para assistir o filme, ele se passa na modernidade, né? Visualmente ele é contemporâneo, e eu fiquei muito perdido. Assim, não, esse é o filme mesmo que eu tinha que ver, não sei. Não, é esse. E eu achei fantástico essa jogada que ele faz. Talvez seja por causa de um problema de falta de orçamento, como o João Neto trouxe mais cedo, que ele faz os filmes dele com pouco orçamento e de fato recriar a França na década de 40 talvez seja muito caro mesmo, mas ele usa isso como uma força, né? Talvez tenha sido de fato problema de orçamento, mas ele consegue utilizar isso como uma força do filme para fazer, eu acho que esse movimento que eu quero ver que me parece que ele vai fazer nos filmes, mas eu quero ver mais pra confirmar isso, que é de nos colocar junto desse personagem. A gente tá vendo um homem vestido com roupas atuais, andando por ruas atuais, vendo prédios da França atual sendo perseguido pela polícia atual francesa. Eu acho que ele faz esse processo de nos colocar empáticos a ele, nesse processo de alteridade, a gente se colocar nesse lugar, não só, claro, do Jorge, mas de todos os personagens, né? Todo esse grupo de personagens que estão todos desesperados, né? Acho que é uma coisa muito, muito frequente no filme, é que talvez só tirando em partes, né? Nem em todo momento, mas o Driss, que é a criança que ele faz amizade, tá todo mundo muito desesperado com essa iminência da chegada nazista, né? Com razão estão, mas é isso, ele tem pouco tempo, tem poucas possibilidades de sair, tem uma burocracia gigante para chegar lá, para conseguir fazer essa saída da França, e ele vai, e eu gosto muito de como ele usa esse sentimento do contemporâneo para aproximar mais ainda o espectador contemporâneo, né? A gente não tá vendo esse desespero, esse drama como algo passado, né? Como algo distante da gente, como infelizmente muita gente acaba vendo o período, né, da nazista como algo distante. Não, a gente tá vendo numa França moderna, numa Marseille completamente contemporânea. Em um primeiro momento me lembrou o Nosferatu no Brasil, do Ivan Cardoso, que ele faz mais ou menos um movimento parecido, mas claro, em linguagem completamente diferente, mas ele diz assim, ele bota um letreiro no começo do filme que é onde se é dia, veja a noite. É basicamente isso que ele faz para filmar um filme de vampiro
sem orçamento nenhum no Rio de Janeiro. Ele fala, onde se vê dia é noite. E eu acho genial. E ele faz um movimento parecido, claro, que o Nosferatu no Brasil ele é um filme de cinema marginal, um filme do Ivan Cardoso, uma loucura completa, coisa que o Em Trânsito não é, mas ele faz uma coisa parecida, que é onde se vê contemporâneo. Claro, ele não nos pede isso com todas as palavras, mas ele vai fazer esse pedido. Onde a gente vê contemporâneo, a gente tem que imaginar que está se passando no início da década de 40, né? E eu acho isso fantástico, assim, acho que isso para mim foi além de um roteiro primoroso que ele faz, né? Fiquei agora com muita vontade de ler esse livro, porque é muito interessante essa história e essa relação entre os personagens, acho que ele é mais profunda do que foi no Bárbara. Essa relação dos personagens é muito mais complexa, tem muito mais personagens também de grande importância, e todos eles têm uma relação afetiva, né? Amorosa ou não, mas todos eles têm entre si alguma relação afetiva, principalmente com o Jorge. Eu achei genial esse filme, assim, se a gente não fosse discutir esse filme hoje, o filme que eu ia trazer no começo do episódio como um filme interessante que eu vi essa semana seria com certeza esse, porque eu fiquei apaixonado por esse filme, eu fiquei completamente apaixonado. Também fiquei bem impressionado com a escolha dele de ambientar uma história, né, sobre a ocupação nazista na França, né, se passa nos dias atuais, mas eu senti também que ele pode estar realmente falando da situação do presente, né? Assim, dos refugiados lá na França, na Europa, né? As pessoas fogem dos seus países, vão para a Europa e aí estão nesses movimentos ultranacionalistas de extrema direita que estão querendo expulsar eles de volta, né? Eu acho que ele fala do passado, mas também ele está querendo falar sobre o presente. Com certeza, verdade, E o que você achou, João Neto, assim, você já tinha visto, mas qual foi a sua opinião quando você viu o filme inicialmente e se ela mudou agora? Então, eu acho que, como o João Cardoso, o primeiro contato foi muito confuso também, sabe? Porque, como eu falei, eu não sabia nada sobre o filme, não fazia ideia do que era. Só que tinha essa incongruência, sabe? A questão da França está sendo culpada pelos nazistas, mas a gente está vendo uma representação da atualidade francesa. Então a gente tem carros que são carros que a gente vê hoje em dia, questão dos prédios, vestimenta. Então isso, no primeiro contato que eu tive com o filme, me gerou uma dificuldade muito difícil de entender o que estava acontecendo, sabe? Tipo, é uma distopia, é um retrato histórico, e aí acho que no primeiro encontro que eu tive com esse filme, para mim aquilo era meio que um amálgama dessas duas coisas. Ele trazia esse contexto de realidade, mas também trazia uma questão histórica meio distópica que adaptava as coisas para os nossos dias. E acho que o que me deixou curioso num primeiro encontro com esse filme foi a habilidade de fazer isso de forma muito, muito natural, assim. Eu acho que o estranhamento inicial é normal, é algo que talvez ele esperasse, né? Acho que iniciar o filme já estabelecendo esse primeiro contato com o personagem, estabelecendo essa questão dos nazistas chegando e da correria que existia para que pudesse se ver distante, né, dessa invasão, faz todo sentido, gera um impacto ali, gera uma dificuldade de poder se localizar, mas que abre portas para que a gente possa acompanhar e também poder ir tateando junto com essa temática o que vai se desdobrar a partir dali. Então, é o primeiro filme que eu vi do Petzold, e o filme que me fez apaixonar pelo cinema dele, porque para mim é um filme muito, muito humano, e acho que ele trata muito sobre a questão do amor, acho que nesse filme, de uma forma muito,
Ai, cara, é muito. Eu acho que eu tô me soando muito repetitivo, mas ela é muito sensível. E poder revisitar esse filme foi uma experiência ainda melhor, porque acho que eu consegui deixar de lado esse primeiro desconforto, que era essa tentativa de tentar criar uma lógica, né? Porque acho que aí eu já sabia o que esperar do filme, já sabia como essas relações estavam postas ali, e pude aproveitar mais dessa experiência. E para mim, esse filme agora, vendo ele pela segunda vez, é um filme que vai retratar sobre fantasmas, cara. É um filme que trata sobre essa impossibilidade de existir num lugar e que você precisa buscar uma vida fora dali. Você só pode existir fora dali. Tanto que o Jorge tá nessa tentativa constante de fugir dessa ocupação nazista para que ele possa existir. Não só ele, como tantos outros personagens que estão ali que também buscam essa possibilidade de existir fora daquele contexto. Então, assim, é um filme que me tocou muito, sabe? É um filme que me deixou muito realmente comovido, assim, como essa dificuldade de existir é complicada, é complexa, e que ainda assim, mesmo diante disso, a gente consegue perceber esses pequenos contatos que vão gerar algumas gentilezas e que nem sempre vão terminar da forma como a gente espera. E uma coisa que talvez eu não tivesse me atentado tanto num primeiro contato, e que agora para mim ficou mais evidente, é como aquela narração em off tem um papel muito importante para como o Petzold vai construir essa história. Porque, como eu falei, nada em nenhum filme acaba encontrando um escape mais frontal, né? A gente nunca lida diretamente com essas questões, acho que tudo é muito internalizado, e a presença desse narrador acaba dilatando mais essas discussões, acho que acaba aprofundando questões que estão sempre numa camada que não é possível que a gente entre em contato logo de cara. E é legal como isso acaba sendo mais imersivo, como faz a gente encontrar outras questões ali do personagem que talvez com um olhar um pouco menos atento a gente não conseguiria encontrar. Então, assim, eu gosto, cara. Gosto, apesar de ser um filme muito trágico, de lidar com essas tragédias, e lidar, mais uma vez, com essa questão de pessoas fantasmas, pessoas que não podem existir ali, porque a vida ali é impossível para eles. É um filme que me toca, sabe? Eu gosto muito desse filme. Você falou da narração e eu achei interessante que assim, a narração ela só começa quando ele tá no trem indo para Marselha, né? Que começa falando assim, ele não sabia por quanto tempo, já tinha observado o Heinz, né? Que era o cara que estava junto com ele no trem. Aí em algum momento ele abriu a bolsa do escritor. Né? É aí assim que começa a presença do narrador. E me chama a atenção também que o narrador não é uma figura onisciente, né? Ele é um personagem que a gente depois vai descobrir. Eu já posso dizer que não é o Dick Watson, mas é um personagem. E tem momentos em que ele não é confiável, né? Tem uma hora que ele fala assim, não, porque aí ele foi e começou a chorar. E aí você vê a personagem não tá chorando, né? É um troço muito interessante. Porque depois a gente descobre, né, que é uma conversa entre o personagem do George e esse personagem, né? E ele tá só tomando nota daquilo que ele tá contando. Então é muito dessa perspectiva do Jorge e ele tentando, talvez, assimilar essas questões. Então, acho que ele tá preso àquilo que o Jorge tá falando e que nem sempre vai condizer necessariamente com a história, sabe? Acho que talvez o Jorge tenha essa necessidade de trazer alguns elementos que naquele plano material não tenha acontecido, mas talvez dentro da percepção dele isso faça algum sentido, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de saber de vocês, o que levou o Georg a não contar a verdade para Marie? Né? Porque a gente sabe, né, que
que ele acaba assumindo a identidade desse escritor, que aí a gente descobre que era marido da Marie. E é interessante que assim, a gente já começa a suspeitar logo de princípio, mas só que é porque a direção faz com que a gente perceba, né? É aquilo, né? Você vê o Georg saindo, aí você vê ela entrando, de repente ela sai procurando, e ela tá procurando o marido e ela não encontra. Mal sabe ela que era o Georg que estava se apresentando como se fosse o marido dela. Mas ela olha e não encontra o marido, né? E aí tem a revelação, ela conta pra ele que ela é esposa do Weidel, e ele não chega pra ela e fala assim, não, olha, sou eu que tô assumindo a identidade do seu marido porque seu marido morreu. Ele até fala pra ela que o marido dela morreu, mas só que não tava nesse contexto, tava no contexto não, esquece ele, fica comigo, né? Mas por que vocês acham que ele não abriu o jogo com ela? Cara, pra mim é muito uma questão de esperança, sabe? Aqueles personagens, como eu falei, são personagens fantasmas, né? Eles não têm. Eles não podem existir ali por muito tempo. E eles precisam buscar e manter viva essa esperança de viver em algum outro lugar. E aí a gente, acho que aos poucos vai percebendo o que acontece com as pessoas quando elas perdem a esperança. A gente tem aquela personagem que cuidava dos cães, dos americanos, e que estava pronta para ir embora, né? Precisava se livrar logo daqueles cães. Só que é tudo muito burocrático. O processo para conseguir visto e para embarcar, e, enfim, esse processo de viagem é tudo muito burocrático. E as coisas, o cerco vai fechando, os nazistas estão cada vez mais próximos. E para mim, a personagem, ela, a partir do momento que ela perde essa esperança, tipo, cara, acho que não vai dar, é justamente o momento em que ela abre mão da própria vida. Que ela tem aquele momento em que ela janta com o George, e logo em seguida ela se mata. Porque você lembra que ela tinha gastos muito altos com os cachorros, né? Sim. E aí ela mata os cachorros, né? E vendo os nazistas se aproximarem, pega o dinheiro que ela tinha e resolve falar assim, não, eu vou ter uma última boa refeição, né? Tanto que ela até convida o Georg. Mas e aí ele tenta puxar assunto e é um reflexo daquilo que aconteceu da outra vez, né? Da primeira vez que eles se encontram, né? Na verdade, eles estão no consulado do México, aí ele tá lá no consulado do México, aí um cara começa a puxar assunto com ele, e aí ele eu não tô interessado em ficar batendo papo com você, e aí ele sai, e aí acaba sentando junto com essa mulher dos cachorros, e essa mulher do cachorro começa a puxar papo, sabe? Ele não tá com saco. Eu ouvia gente falando da vida deles. E aí eles se encontram depois, né, nesse momento, e aí ele vai puxar assunto com ela e fala assim, não tô querendo conversar, só não quero fazer uma refeição sozinho. Sim. E é a última refeição, né? É a última refeição dela. Então, e aí eu acho que é isso, assim, acho que talvez eles estão todos nesse mesmo patamar, né? Todos ocupam esse lugar de pessoa fantasma. E a esperança meio que mantém eles vivos ali para procurar uma vida fora daquele lugar. E talvez dizer para a mulher que o esposo tinha morrido e ele estava assumindo o lugar dele, ou fizesse ela realmente enlouquecer e perder essa esperança de encontrar o esposo e viver uma vida fora dali, ou ela ia só ignorar e tipo, cara, você tá maluco e agora eu vou ficar aqui até encontrar com ele. Tanto que ele não tem a coragem de dizer pra ela, olha, seu esposo faleceu, ele só fica dizendo, olha, ele não vai estar lá, ele não vai estar na balsa te esperando. Por mais que você tenha ido conversar lá no consulado, não é isso que vai acontecer. Ele abre mão de estar com ela lá e de manter viva essa esperança, né, de que as coisas vão ficar bem, e joga pro atual interesse amoroso dela, que não é bem um interesse amoroso, e oferece para ele e para ela essa possibilidade de viver fora dali. Então eu acho que, pelo menos para mim, fica muito nessa pegada, sabe, de tipo, não vou tirar a esperança dela para que ela tenha a possibilidade de viver fora daqui. Para mim acho que tinha ficado meio que um mistério também,
E eu gostei muito da leitura que o João fez, assim, acho que me faz sentido. É um filme que que eu já quero rever, assim, porque de fato muita coisa ficou para mim em mistério. Acho que, só para citar um exemplo além desse, toda a relação que ele vai ter com a mãe, aquela mãe que ela é surda e muda, e com o menino, assim, aquilo tudo é essencial pro filme, eu adoro aquilo, mas os pormenores daquilo ainda para mim são um mistério, eu quero rever muito. Porque é complexa a relação, né? Ainda mais da mãe do Driss, né? Que é a esposa do Heinz, desse cara que ele tava indo junto, só que ele tava muito ferido, né? Ele tinha amputado a perna, e aí ele não resistiu, e aí coube ao Georg dar a notícia triste pra mãe, né? E é um caso muito complexo, né? Porque ela, além de tudo, é surda e muda, né? E além de ser do Maghreb, né? Ou seja, é uma pessoa que tá meio excluída dessa sociedade. É refugiada também, né? Ela e o filho. E além disso, ela só consegue se comunicar com o próprio filho. Ela não tem voz, né? Acho que é um pouco nisso. Ela, dentro daquela sociedade, ela não tem voz. E falando do Driss e da Marie, né? Você vê que o Georg acaba abandonando. Nesse filme fala muito de abandono, né? Tanto que a Marie, ela tem eu acho que foi o cara do México, né? Foi o cônsul do México que pergunta, né? Quem esquece mais rápido, o abandonado ou aquele que abandonou? E aí ela retoma essa pergunta, ela faz essa pergunta pro Georg, né? E aí ela fala, né, que os abandonados não esquecem nunca, se diz, né? Mas isso não é verdade, né? Eles têm canções bonitas e tristes, e com eles está a compaixão. Com aqueles que abandonam, com eles ninguém está. Eles não têm músicas, né? Então, e você vê que os personagens estão sempre abandonando uns aos outros, né? Ela abandonou o marido, o Weidel. O Richard tenta levar, que é o médico, né? Tenta levar ela para sair, mas só que ela se recusa porque ela ainda tem esperança de que o marido dela apareça, né? E o próprio Georg acaba abandonando o Driss, né? Que eles estavam querendo fugir pelos Pirineus, né? E aí o Georg deixa os dois irem, não deixa de procurá-los e tal. E depois abandona a Marie, né? É um filme sobre abandono, né? Quer dizer, em parte, né? Eu acho que unindo as duas leituras de vocês dois, assim, é um filme sobre o abandono e os fantasmas que ficam desses abandonos. Caralho, é isso mesmo, cara. Acho que, né, encontrando as duas leituras, acho que a gente tem uma visão um pouco mais completa do filme, que é extremamente complexo, né? Sim. Agora, falando de... Vai, não, fala. Não, pode falar. Não, já ia mudar de assunto, já ia falar, assim, o filme é complexo, mas só que o IndieWire fez um favor de botar um troço completamente não complexo, né, que falou que seria Casablanca escrito por Kafka. Eu ia comentar sobre essa bobagem, mas a gente vai, fala. Deus do céu. Vai, fala. Eu nem lembro agora o que eu ia falar. Desculpa. Agora eu consigo ver muito mais o Casablanca do que o Kafka. Eu sou muito fã do Kafka. Pois porque eu não consegui ver Kafka, assim, quando falam de alguma coisa kafkianiano, né, você vê assim a burocracia estatal, eles têm burocracia para pegar o visto e tal, mas isso faz parte, né? Não é um troço sufocante, né? Eu consigo imaginar um filme que tem mais a ver com Kafka, que é aquele O Dia em que Dorival encarou a guarda. Sim.
né? Que é tá um calor desgraçado, o Dorival quer tomar banho, aí ele vai e chama o soldado, chama o cabo, chama o sargento, chama para ver se consegue tomar banho, e ele não consegue, né? Isso é kafkiano ou kafkaniano, né? O fato de demorar para pegar o visto, eu acho que o cara que escreveu isso nunca entrou numa embaixada, num consulado. Não. Certamente. E tudo dá certo, né? Tipo, você deveria ter dado entrada nos documentos da sua esposa junto com os seus e tal. E tipo, ok, tem um empecilho ali, mas ele consegue, numa boa, ele entra lá, pega o visto, dá tudo certo. Ela toma o navio. Então, tipo, não faz sentido. Eu acho que kafkiano é um desses chavões, assim, de qualquer coisa meio estranha que se usa pra todo mundo, tipo, lynchiano. Também não tem o menor sentido, ou tarantiniano. São tipo uns chavões que não tem menor, não sustentam sozinhos, assim. Acho que ele só queria gerar impacto mesmo, né? Tipo, as pessoas vão ler o meu texto. Não sabe. Isso daí até tava na capa do pôster. Tava no pôster essa frase, assim. Você fica assim. Um dia eu vi um vídeo de um cara falando sobre uma cineasta experimental americana, Cecília Conduit, e ele odeia o Lynch, né? E ele muito puto. O vídeo dele era basicamente ele puto, porque eles chamavam ela de lynchiana, enquanto, tipo, o Lynch mesmo admitiu que foi ver as aulas dela quando ela tava lá na faculdade pra se inspirar. E ele muito puto porque ele odeia o Lynch e ama ela. Ele era muito bom. Ai, caralho. Porque, por acaso, ela começou a fazer filme depois do Lynch, mas ela já estudava, de fato, ela estudava surrealismo, e ela era professora universitária antes mesmo do Lynch começar a filmar. Então, o Lynch admite que ela influenciou, as aulas dela influenciou ele, e daí chamavam ela de lynchiano, e ele ficava muito puto. Tá no posto, realmente, o pessoal deve falar, nossa, isso aqui deve ser maravilhoso, né? Porque vamos ter que assistir agora, porque se tem Kafka e Casablanca, então é único. Engana, o filme é bom, mas essa daí engana bastante. Não é? Uma outra coisa que eu também é do narrador, né? Essa frase que eu falei do abandono é do narrador. Ou não é do narrador, é da mulher, né? A mulher que fala isso, a Marie que fala isso, né? O narrador vai falar uma outra coisa, que é assim, eles presenciam a polícia, né, prendendo um grupo de pessoas, né, e aí ele fala assim, ele via a mulher como se estivesse apagada. Ele ouvia o grito do homem e das crianças. Ele via os outros que, como ele, apenas observavam. Eram impiedosos, estavam aliviados por não terem sido pegos. Em uma das portas descobriu a mulher dos cachorros. Seus olhares se cruzaram, se olharam por um longo momento, então baixaram os olhos. Entendeu o que mantinha todos calmos e quietos. Era vergonha. Eles se envergonhavam-se profundamente. E isso também, né? Assim, é aquilo que eles estão vendo. Isso daí diz respeito a uma coisa que que eu falei mais cedo, falando sobre a questão dos refugiados. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Os europeus, pelo menos os que têm um pouco de consciência, eles devem ver o que se faz com os refugiados, os estrangeiros, e não faz nada. E aí eu acho que é isso que ele está falando, né? Eles se vergonham, né? Eles se vergonham profundamente. Porque ele é o lance realmente de só assistir, né? Que é complicado, eles estão ali numa situação em que qualquer coisa que eles fizerem pode colocar eles na mesma situação dessas pessoas que estão sendo levadas, né? Porque, pelo menos o George, ele estava tendo que se sustentar ali numa mentira. Na verdade, acho que naquele momento ele ainda não tinha assumido a identidade, né? Não tinha trocado a foto do passaporte. Mas ele estava ali naquele hotel, naquela pensão, já esperando pelo momento em que fosse denunciado, né? No primeiro contato que ele tem com a recepcionista ali, que ela cobra um valor absurdo para que ele possa ficar, ele já tem essa
essa consciência, né? De tipo, putz, essa mulher tá querendo realmente me forçar a ficar aqui pagando esse absurdo e ela vai me delatar em breve. Então acho que tem esse receio, né? Essa coisa de se enxergar ali naquela situação e, tipo, olha, baixando a cabeça, ninguém vai prestar atenção em mim, e, enfim, antes ele do que eu. Mas, claro, com muita vergonha, com muita... É uma situação delicada, né, cara? Uma outra coisa, isso tem a ver com isso que você falou mais cedo, sobre a questão dos fantasmas, que eles não conseguem viver naquele espaço, né? Eles precisam voltar, sair dali para poder viver. E aí eu lembrei daquela canção de Ninar que ele canta pro Dries, né? Que fala assim, o bacalhau nada para casa, o elefante corre para casa, a formiga rasteja para casa. E eles não têm casa, né? O Georg, a Marie, o Richard, o Dries, a mãe do Dries, eles não têm casa, né? Não tem nenhum lugar para onde eles possam ir, né? Nenhum lugar para chamar de lar para onde eles possam voltar. É difícil isso, né? Eles também, todos eles buscando criar um lugar que eles possam chamar de lar, mas que é fora, é longe de onde eles vieram, né? Fora, é longe das origens deles, mas todos eles estão querendo, nessa busca incessante, por um lar, né? Todos eles sabem que não vai ser em Marseille, não vai ser na França, não vai ser, né? Provavelmente não vai ser na Europa, mas, né, é a busca incessante por um lar. E é isso, né? O lance de que existe uma esperança que, para além daquele lugar, eles podem encontrar um lar. Eles têm essa consciência de que ali não vai ser possível. Tanto que quando o médico fala que está pensando em ir para as montanhas, né, para fugir da ocupação nazista, e ele fala que isso é loucura, é porque realmente, por mais que ele tentasse burlar e ficar por ali, se esconder, ali não era um lugar em que eles poderiam construir uma vida, um lugar que eles poderiam chamar de lar. E o título do filme, acho que consegue sintetizar muito bem isso, Em Trânsito. São personagens que realmente estão de passagem, eles não conseguem se estabelecer. A gente volta para aquela questão da esperança, né? E precisam manter essa esperança viva de que existe um lugar para além dali em que um lar possa ser construído. Estão satisfeitos? Eu estou satisfeito. Sim, depois essa fala aí, achei muito boa, com certeza. Vamos falar agora de streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João Cardoso, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Eu vi Medusa, da Anita Rocha da Silveira, que é uma diretora brasileira que tá... Esse é o segundo longa-metragem dela. Acho que ela tem um estilo muito interessante. Ela é especificamente diretora de terror, né? Mas ela brinca com essa noção de estética oitentista, cheia de neons e cores exageradas. Mas eu acho que ela faz de uma maneira muito interessante, acho que diferente do que fazendo uma piada com o próprio... Perdão da piada com o nome do episódio, mas que a Netflix faz muitas vezes, né, com as próprias produções, que fica só na estética. Eu acho que ela consegue ir além de ser só uma estética para pegar nostalgia, e ela toma para ela e ela domina de uma maneira muito interessante. É um filme que faz parte do grande medo dela, e acho que não só dela, mas de parte da população brasileira, de uma tomada das igrejas neopentecostais do Brasil. Eles passam numa espécie de distopia em que existe um grupo de crentes, né, de seguidoras da igreja, que saem à noite capturando as mulheres que são consideradas impuras e batem nelas até elas aceitarem Jesus. É basicamente isso. E a personagem principal faz parte desse grupo, mas por causa de uma obsessão que ela tem com uma história de uma outra mulher, de uma atriz, né, com uma idade parecida dela, que jogaram fogo no rosto dela por ela ser uma mulher perdida,
no sentido religioso, assim, maluco do filme, ela entrou em coma e essa guria entra numa loucura que ela tem que achar ela, e a partir daí ela vai começar a questionar esses próprios preceitos extremamente específicos da religião. Filme muito interessante. Eu sou muito interessado no cinema da Anitta. O primeiro filme dela, Mate-me, por favor, também é um filme muito interessante. Ele também tem essa paranoia com essa tomada de poder do neopentecostalismo, e aqui no Medusa é muito maior, e eu acho que é um filme muito interessante, vale muito a pena ver, tem na Globoplay. Porra, massa, cara. Eu tinha visto só o Mate-me, por favor, eu vou dar uma olhada nesse também. É muito bom, acho que ela tá conseguindo avançar muito bem nessa carreira dela, assim, tá cada vez melhor. Assim. Eu tô sempre esperando pelo próximo filme dela e acho que vai ser sempre uma coisa boa. E só um comentário, eu acho que a gente tem um interesse muito genuíno e que acaba, acho que, construindo um imaginário legal. Um imaginário, acho que, inventivo sobre essa questão da ascensão neopentecostal e como isso acaba reverberando. Tem o Raquel 11, que saiu, acho que em 2022, que também traz um pouco disso. O próprio Mate-me, por favor, também trata disso. Divino Amor, eu acho que é não dá para talvez classificar como um gênero, um movimento, mas é uma temática que acho que acaba ficando sempre recorrente, né? Um tema bem atual. Sim, acho que é uma ansiedade bem grande, assim, de uma certa parte da população brasileira. Sim. E você, João Neto? Cara, eu tô com pouco tempo, mas com pouco tempo que eu tenho, eu tô vendo coisas nostálgicas, coisas que eu gosto de assistir, que faz tempo que eu não vejo. Eu vi recentemente o Police Story, tá no Prime Video, que é um clássico do cinema do Jack Chan. Jack Chan, ele interpreta aqui o Kakui, que é um policial que consegue prender um grande chefão do crime de Hong Kong. Aí, depois que ele prende esse chefão, ele vai ter que proteger a secretária desse chefão, porque ela aparentemente vai delatar ele, os crimes e, enfim, todo o esquema que existe ali que envolvem esse chefão. Só que essa secretária, na verdade, ela tem um plano que vai tentar enganar todo mundo ali para conseguir libertar esse grande chefão. E aí o Kakui tem que lidar com todas as questões, além de ter que lidar também com a namorada dele, que é hiper mega ciumenta. Eu acho uma história deliciosa, com cenas de ação que são muito inventivas. Jack Chan, aqui pra mim, acho que é o grande papel dele. Eu adoro esse filme dele. E muito engraçado também. É um filme com muito humor, um humor físico muito legal. Eu só vi o 3. Police Story 3, que tem a Michelle Yeoh. Cara, vejo o primeiro, que também é muito bom, cara. Eu, pelo contrário, acho que eu só vi esse. E o Jack Chan, pra mim, ele é muito interessante, porque quando eu era criança, obviamente, passava muito na TV, adorava o filme Jack Chan. É um dos 3 pontos de cinema que a minha avó gosta. Minha avó gosta de Jack Chan, Mazzaropi e filme espírita. Tudo que ela gosta, é só isso que ela gosta de assistir. E Jack Chan e Mazzaropi é uma coisa que acabou que nós dois gostamos, então é um prazer que a gente compartilha. Mas o Jack Chan, pra mim, foi um diretor que, quando eu entrei na cinefilia, assim, depois de um tempo fui voltar a ele, né? Nem sabia que era ele que dirigia os próprios filmes, pra mim ele era só o ator. Mas eu me impressionei com ele é um bom diretor, né? Além de, claro, um ótimo ator, ele é um diretor incrível no tipo de cinema que ele faz, no cinema de ação, no cinema de comédia. Ele é um dos melhores que já teve. Eu acho impressionante, assim, de voltar pra ele, e aquele fascínio que eu tinha pelo Jack Chan quando criança só aumentou quando eu entrei no universo do cinema. Eu gosto muito também, cara. Ele realmente é um bom diretor. Eu acho que tem muita coisa que ele consegue assimilar ali dentro do cinema de ação dele, que vai remeter a, sei lá, Buster Keaton, Chaplin, a forma como ele incorpora elementos da cena pra ação. Eu acho, assim, não gosto de usar essa palavra de forma banal, mas é um verdadeiro gênio, assim, cara. Um cara incrível, carismático e, porra, eu gosto. Sempre que eu posso, tô revendo alguma coisa dele. Só dar um aviso pro pessoal,
Os dois filmes que a gente, além desses dois filmes, os dois filmes que a gente discutiu no episódio de hoje estão disponíveis em plataformas de streaming, né? A Bárbara tá no Mubi e Em Trânsito tá na Fílmica. A gente tem que falar da Fílmica sempre. Cara, eu vou mandar um e-mail pro pessoal da Fílmica, vou falar, olha, a gente tá falando de vocês todo episódio, patrocina a gente, não sei, eu vou conseguir, você vai ver. Nem que seja uma mensalidade de graça aí, né? Seja, cara, já alguma coisa. Já é alguma coisa. E se você quiser ver mais filme do Petzold, o Undine tá na Globoplay, né? Undine conta a história de uma historiadora que ela trabalha pro Senado lá em Berlim e ela prepara textos e dá aulas, né? Dá apresentações para o público, né? Sobre o desenvolvimento urbano lá em Berlim. E em determinado momento o namorado dela abandona ela e aí ela encontra um novo amor com o personagem que é mergulhador, e é uma recontagem do mito, né, dessa ninfa, né, a Undine, né, e é muito interessante. Filmão mesmo. Uhum. Vou aproveitar que eu tenho um Globoplay, acho que vai ser o próximo que eu vou assistir dele. Teve algum meio de contato, João Neto? Cara, eu uso de sempre, vocês me encontram no Twitter, que é o @João_Neto93, no Instagram, que é o arroba _João _Neto _. E mais uma vez, vou reforçar aqui, até o final de março, tô com planos de voltar com o Cineratos, então já vão lá seguir o Cineratos, que é o @Cineratos. E você, João Cardoso? Eu acho que agora o principal meio é no Instagram do Bolchecine, assim, eu tô aqui ainda no processo, na campanha pra gente bombar esse Instagram, então acho que nos encontra lá na @Bolchecine e a partir de lá consegue encontrar minhas outras redes sociais, e peço muito que escutem o Bolchecine, que eu adoro ele, então acho que tá sempre muito bom, acho que e é pra logo começar a ter coisas novas nele, então eu sei que eu tô prometendo coisas novas há muito tempo, mas agora tá chegando perto, mas acho que é pelo Bolchecine mesmo. E como é que tá lá o Bolchecine? Tá indo, sim, a gente tá. Eu acho que eu viro, quando eu falo do Bolchecine, eu pareço meio desriscado, porque eu tô sempre falando as mesmas coisas, mas é verdade. Eu tô sempre impressionado com o quão certo tá dando o projeto, assim. A gente tá numa crescente constante em números, em respostas, em tudo, assim. Acho que, e particularmente, acho que em qualidade também. Então, tá super bom, assim, e eu fico muito feliz. Eu agradeço muito a participação do João Cardoso e do João Neto, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Só isso. Não vou ia falar para visitar o Twitter, mas também não entro no Twitter. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. E de São Carlos, eu sou o João Cardoso. E este foi o podcast Ponto Cego.